amendoim forrageiro ou amendoim silvestre é uma planta nativa dos estados de Goiás, Minas e Bahia. Ele é perene, rasteiro e produz muitas flores amarelas. Por isso, é usado também como planta ornamental. Foi no Vale do Rio Jequitinhonha, município de Belmonte, no sul da Bahia, que ele foi coletado pela primeira vez para a pesquisa. No verão, o rio enche muito, colocando em risco a vida dos moradores ribeirinhos. A água invade as pastagens das margens, onde é fácil encontrar um amendoim forrageiro. Olha o amendoim aqui. Tem um formigueiro aqui e ele se alastrando aqui. Aqui na região o pessoal usa muito como pastagem, né? Como pastagem natural, na beira do rio. Aí você pode ver o gado todo utilizando essa pastagem. O descobridor dessa planta para o mundo científico foi o engenheiro agrônomo baiano Geraldo Pinto, que era pesquisador e professor da Escola Agronômica da Bahia. Hoje o doutor Geraldo está aposentado. Viajei pelo Nordeste todo, colhi plantas de todos os estados do Nordeste e com isso nós acumulamos um acervo de plantas de interesse botânico da ordem de 50 mil plantas. Mas de todas elas, o doutor Geraldo tem carinho especial pelo amendoim forrageiro, que cultiva no jardim de sua casa em Salvador. Afinal, o nome científico da planta é uma homenagem a ele. Por isso que se chama Arax pintoi. Pinto é meu sobrenome. Então esse nome do amendoim silvestre foi posto em homenagem a mim. Arax significa o gênero a que pertence o amendoim. E pintoi é o nome dessa espécie. Ele é da família das leguminosas, plantas muito úteis porque fixam o nitrogênio do ar. É parente do amendoim comestível. Sua semente fica grudada nas raízes. Parece um amendoim em miniatura, mas só tem um grão. Vamos tentar abrir aqui para ver a semente. Vamos ver o grãozinho aqui dentro, né? Tá aqui o grãozinho. O sabor é semelhante ao do amendoim comestível, que ao contrário do forrageiro, dá muitas vagens e é uma planta arbustiva que só produz uma vez por ano. As plantas do gênero Arax produzem seus frutos embaixo da terra. Depois que a flor murcha, surge um esporão que leva o ovário fecundado até o chão. É lá que os frutos se desenvolvem. O amendoim forrageiro se alastra feito grama, produzindo estolões e flores o ano todo. O que os animais consomem são as folhas e os talos. A estação de pesquisa da CEPLAC em Itabela, aqui no sul da Bahia, tem 29 cultivares desse amendoim que estão sendo testados visando principalmente o consórcio com pastagens de gramíneas, como as braquiárias. O plantio foi feito com mudas. Os estolões foram colocados em sulcos abertos no meio da pastagem. O grande desafio do amendoim forrageiro é sobreviver no meio da braquiária, que é uma planta muito agressiva. Mas depois de 9 anos de trabalho, o engenheiro agrônomo José Marques diz que eles chegaram a uma variedade de Arax pintoi que sobrevive no meio da braquiária. Ela recebeu o nome de Belmonte. Bom, nós estamos entrando aqui num campo de braquiária umidícola e o doutor Zé Marques diz que tem leguminosa aqui no meio. Vamos achar leguminosa, doutor Zé Marques? Aqui, como nós podemos ver, ela ocupa aí cerca de 15, 20% da disponibilidade de massa que vai ser oferecida ao animal, é formada pelo amendoim forrageiro. E veja como o gado pasta com gosto os campos consorciados de braquiária com o amendoim. Até os cavalos apreciam. O amendoim forrageiro é extremamente palatável. O animal consome essa forrageira vorazmente em função da sua alta digestibilidade, que chega entre 60% e 65%, e do alto teor de proteína bruta, que em média nós observamos aqui é 19%. Ou seja, 3 vezes quase o percentual de proteína bruta encontrado nas gramíneas. Bom, e qual que é a resposta no ganho de peso, por exemplo? No ganho de peso nós sempre tivemos ganhos acima de 500 gramas por dia, no caso de novilhos.
Com o capim puro, esses ganhos ficam em torno de 380 gramas dias. E em relação à adubação nitrogenada, a presença da leguminosa na pastagem tem correspondido a 100 quilos de nitrogênio por hectare ano. Essa é outra economia bárbara, Essa né? economia bárbara. Aliás, o aspecto mais positivo é isso. É a leguminosa substituir a adubação nitrogenada. E na produção leiteira, quais são os resultados? A produção leiteira com gados mestiço, holandês zebu, gado denominado girolando, nós temos observado uma melhoria diária na produção de leite de 15% a 20%. Isso não é dado experimental, isso é dado utilizando um rebanho comercial. Bom, e o que é mais importante, uma leguminosa brasileira, né? Brasileira. Em Brasília, o Senargem, Centro Nacional de Recursos Genéticos da Embrapa, tem uma coleção com 150 amostras de amendoins forrageiros da espécie Pintói. Algumas muito raras, como essa de flor branca. Para o Dr. José Francisco Valls, o amendoim substitui a alfafa, que é considerada a melhor forrageira do mundo e com vantagens. A alfafa é uma planta geralmente bastante exigente de solo, então não é em qualquer lugar que se pode cultivar. Ela tem uma faixa de cultivo bastante menor no Brasil, porque o amendoim forrageiro é uma planta mais tropical e a qualidade da forragem produzida pelo amendoim forrageiro é semelhante à da alfafa. Em tudo, em proteína, em qualidade e mesmo. digestibilidade. É por essa razão que o amendoim forrageiro está sendo chamado também de alfafa dos trópicos. Mas como diz o velho ditado, santo de casa não faz milagre. Enquanto aqui poucos produtores sabem de sua existência, ele faz muito sucesso em vários países, como Estados Unidos, Austrália, Colômbia e até no nosso vizinho, a Bolívia, que é hoje o maior produtor de sementes do amendoim forrageiro. As sementes do amendoim forrageiro são cultivadas na região de Iapacani. Quando nós passamos por lá, eles comemoravam mais um aniversário de fundação do município. A cidade fica a 200 quilômetros de Santa Cruz de la Sierra, que é a capital do departamento de Santa Cruz, uma região plana a leste do país. Na ocasião, Iapacani estava nas manchetes dos jornais. E o motivo não era de festa. A polícia descobriu aqui 53 laboratórios clandestinos usados na transformação de folhas de coca em pasta de cocaína. Por isso, todas as saídas da cidade estavam vigiadas pelo esquadrão antidrogas. Até então, essa região não era prioritária no combate ao narcotráfico, porque a produção de coca, um arbusto de flores amareladas, era consumida apenas por quem gosta de mascar suas folhas. O costume vem dos povos andinos e serve principalmente para amenizar o mal-estar causado pela altitude. Alguns produtores de coca, como o seu Arce, estão trocando essa cultura pelo amendoim forrageiro. Ele diz que a pressão para erradicar a coca é muito grande. Esta é uma parcela de 3 hectares, onde os agricultores cultivam 5 tipos diferentes de sementes de leguminosas, sendo que o amendoim forrageiro ocupa a maior parte da área. Essas pessoas pertencem a uma mesma família e no ano passado colheram juntas 2 toneladas de sementes de amendoim. Este ano pretendem aumentar para 3 toneladas. Com essa ferramenta, eles cortam as raízes do amendoim e vão separando os tapetes de ramas, que depois serão fornecidos aos animais. As sementes ficam no solo. Agora é preciso recolher a terra, peneirar e separar as sementinhas. É uma operação que exige muita mão de obra. As sementes ainda serão lavadas e espalhadas ao sol para secar. Como produz muitas flores o ano todo e cada flor corresponde a 1 ou 2 sementes, a produtividade do amendoim é alta. Chega a 4.000 quilos por hectare. Em outros países tem que estar totalmente sem tierra para que se pueda hacer uma exportação. Quem coordena toda essa operação são os técnicos da CEFO, organização não governamental que nasceu da iniciativa de pesquisadores e agricultores bolivianos. Para trabalhar aqui, os técnicos precisam falar 2 línguas dos povos andinos,
o aimara e o quechua. Dong Venâncio acolhi canga chicocata para trabalhar saspa. Acolhi, senhor engenheiro, tenho peixe. Dom Venâncio, por exemplo, só fala quechua. Mesmo prestando muita atenção, não se entende uma só palavra do que ele diz. O agrônomo Emídio diz ainda que para muitos desses pequenos agricultores, a produção de sementes de forrageiras é a única oportunidade de conseguir dinheiro vivo. As demais atividades deles são o cultivo de arroz, batata e a criação de pequenos animais, mas só para o consumo da família. Quanto é que os agricultores podem ganhar com uma produção como essa de 3 toneladas de amendoim? Bueno, te vou explicar. Generalmente se les paga $4 por O diretor do projeto, Gaston Sauna, diz que eles recebem $4 pelo quilo de sementes de amendoim, que é a leguminosa mais valorizada no mercado internacional. Como a produção anual desse grupo é de 3 toneladas, eles tiram $12 mil por ano. Ela indica que é muito importante. Dona Augusta, que também não fala espanhol, diz que com o dinheiro do amendoim, a família dela já reformou a casa do sítio e comprou mais um pedaço de terra. Esse outro grupo de agricultores desenvolveu uma máquina para peneirar as sementes. Ajuda muito. Mais da metade, não? Patrício, que bolou a máquina, diz que o rendimento do serviço triplicou. Dona Agustina, que antes também pegava duro no batente, agora fica só observando e mascando folhas de copa. Algumas famílias possuem uma casinha na cidade e, na época da colheita, vivem em moradias improvisadas. Dona Agustina mandou cozinhar essas batatas para a gente experimentar. Na língua deles, batata doce tem um nome bem estranho. Camutimiski. Camutimiski. Ah, sim. No total, 100 famílias de produtores bolivianos participam da produção de sementes de amendoim forrageiro e outras leguminosas. Muitos colhem pequenas quantidades e entregam direto no barracão da Cefo. Aqui o produto é pesado e o dinheiro entregue na hora. 150, 10 quilos archerman, já? Em 1000 metros quadrados, eles estão produzindo O diretor da Cefo diz que o projeto beneficia quem tem pouca terra para cultivar. Em 1000 metros quadrados de área, diz ele, se pode produzir até 400 quilos de amendoim e ganhar $1.600. No caso da soja, que é uma cultura extensiva, você precisa de 10 mil metros quadrados para ganhar $20 apenas. Então, em el caso com o amendoim, a ganância é bastante grande. Toda a produção de sementes de amendoim forrageiro da Bolívia é transportada para Cochabamba, na região oeste, a 500 quilômetros de Apacani. A cidade é rodeada pelos Andes. Aqui a altitude varia de 2 a 5 mil metros. O armazém da Cefo fica nos pés desse pico, que mesmo no verão conserva restos de neve. Aqui as sementes são preparadas para exportação. A primeira etapa é a limpeza e a secagem. Algumas amostras são levadas ao laboratório para um teste de germinação. Como na Bolívia existe o vírus da febre aftosa, os importadores exigem que as sementes sejam submetidas a um banho de vapor de formol. Se a doença estiver presente, é eliminada nesse processo. Cochabamba é um clima seco e de temperaturas baixas. O diretor da Cefo diz que em Cochabamba o ambiente é ideal para a armazenagem das sementes. As temperaturas são amenas e o clima é seco. Não se gasta nada com energia. A conservação é natural. Então, a conservação das semillas é natural. Gaston diz que eles exportam 20 toneladas por ano para o Paquistão, Austrália, Holanda, Estados Unidos, vários países da América Central e do Sul, inclusive o Brasil. Vamos deixar a Bolívia e retornar ao Brasil. Aqui na pátria do amendoim forrageiro, as sementes importadas da Bolívia são usadas em pequena escala, principalmente como cobertura de solo para culturas perenes.
No Rio Grande do Sul, os produtores de erva mate do município de Venâncio Aires, que fica perto de Lajeado, na região central do estado, usam o amendoim nas entrelinhas da erva mate. Ele é resistente à geada, né? E ele consegue permanecer no solo, então, através da sua rebrota vigorosa, como nós podemos observar que ocorreu aqui. Para a erva mate, um importante processo é que ele não é uma planta trepadora, ou seja, ele não avança sobre a planta como as outras leguminosas em geral, e ele ainda tem a capacidade de fazer essa troca de nutrientes, né? É uma leguminosa e devolve para o solo aqui, além de outros nutrientes, matéria orgânica, ele devolve em torno de 130 a 140 quilos de nitrogênio puro por hectare. Mas para quem já tem uma boa área cultivada com o amendoim, a multiplicação não depende da semente. Ela pode ser por mudas. É o que faz um outro produtor gaúcho, o engenheiro agrônomo e pecuarista Neylor Pérez, do município de Rio Pardo, que fica perto de Venâncio Aires. Depois de preparar o terreno, ele espalha de 30 a 40 mudas por metro quadrado e incorpora com uma grade. Para ficar uma pastagem bem formada, o amendoim leva uns 2 anos. Hoje o Neylor tem 45 hectares de amendoim forrageiro, a maioria em consórcio com a pastagem nativa. Ele usa na cria e engorda da raça Aberdeen Angus. Neylor, qual que é o resultado para você? O resultado foi fantástico. Desde que a gente começou a utilizar, né, em consorciação com o campo nativo, a gente conseguiu multiplicar quase que por 10 o rendimento da pastagem nativa, né, que pode render aí 50 a 100 quilos de peso vivo por hectare ano, uma oportunidade de poder gerar só na estação de crescimento durante o período quente 500 quilos de carne por hectare. Quer dizer, passar de 50 a 100 para 500. Exato. E também isso aí tu pode acrescentar ainda mais uma quantidade de peso em torno de uns 400 quilos utilizando um consórcio com espécies de inverno, como o azevém e a aveia. Ao terminar o ciclo do amendoim, você já tem uma nova forrageira vindo e que pode aumentar ainda mais o rendimento da pastagem. Mas além do pasto, o Neylor também faz feno do amendoim. É um bom feno. Acima de 60% de digestibilidade e proteína também acima de 15%. É apreciado bastante, inclusive por cavalos também. O professor Gersi Marrasquim, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, acompanha o trabalho do Neylor com o amendoim forrageiro há 8 anos. Com o que se sabe hoje, qual que é a perspectiva dessa planta para o Brasil? Olha, nós devemos uma geração atrás dessa planta. Nós temos que trabalhar com ela de verdade. Ela produz semente no país inteiro. Agora, é impressionante esses animais aqui ganhando 1 quilo por dia. E isso aí é rendimento que muitos dos confinamentos que nós temos no país não dão. Agora, não é impressionante, sendo uma planta nativa do Brasil, ela fazer sucesso lá fora primeiro para depois ser conhecida aqui? Bom, esse é um assunto de verdade que nós temos que refletir. Eu acho que já chegou a época de nós acreditarmos aqui no Brasil que nós temos tanta coisa boa ou melhor que outros países.